1 Reis, capítulo 13. E eis que um homem de Deus por palavra do Senhor veio de Judá a Betel, e estando Jeroboão ao altar para queimar incenso, ele clamou contra o altar por palavra do Senhor, e disse: Altar, altar, assim disse o Senhor, eis que à casa de Davi nascerá um filho, chamado Josias, o qual sacrificará sobre ti aos sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e sobre ti queimarão ossos humanos. E aquele mesmo dia deu um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se quebrará, e a cinza que sobre ele está se derramará. E quando o rei Jeroboão ouviu a palavra do homem de Deus, que havia clamado contra o altar de Betel, estendendo sua mão desde o altar, disse: Prendei-lhe. Mas a mão que havia estendido contra ele, se lhe secou, que não a pôde voltar a si. E o altar se rompeu, e derramou-se a cinza do altar, conforme o sinal que o homem de Deus havia dado por palavra do Senhor. Então respondendo o rei, disse ao homem de Deus: Peço-te que rogues a face do Senhor teu Deus, e ora por mim, que minha mão me seja restituída. E o homem de Deus orou a face do Senhor, e a mão do rei se lhe recuperou e tornou-se como antes. E o rei disse ao homem de Deus: Vem comigo a casa, e comerás, e eu te darei um presente. Mas o homem de Deus disse ao rei: Se me desses a metade de tua casa, não iria contigo, nem comeria pão nem beberia água neste lugar, porque assim me está mandado por palavra do Senhor, dizendo: Não comas pão, nem bebas água, nem voltes pelo caminho que fordes. Foi-se, pois, por outro caminho, e não voltou pelo caminho por de onde havia vindo a Betel. Morava naquele tempo em Betel um velho profeta, ao qual veio seu filho, e contou-lhe tudo que o homem de Deus havia feito aquele dia em Betel. Contaram-lhe também a seu pai as palavras que havia falado ao rei. E seu pai lhes disse: Por que caminho foi? E seus filhos lhe mostraram o caminho por de onde se havia voltado o homem de Deus, que havia vindo de Judá. E ele disse a seus filhos: Preparai-me o asno. E eles lhe prepararam o asno, e subiu nele. E indo atrás o homem de Deus, achou-lhe que estava sentado debaixo de um carvalho, e disse-lhe: És tu o homem de Deus que vieste de Judá? E ele disse: Eu sou. Disse-lhe então: Vem comigo à casa, e come do pão. Mas ele respondeu: Não poderei voltar contigo, nem irei contigo, nem tampouco comerei pão nem beberei água contigo neste lugar, porque por palavra de Deus me foi dito: Não comas pão nem bebas água ali, nem voltes pelo caminho que fores. E o outro lhe disse: Eu também sou profeta como tu, e um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: Faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. Então voltou com ele, e comeu do pão em sua casa, e bebeu da água. E aconteceu que, estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que lhe havia feito voltar, e clamou ao homem de Deus que havia vindo de Judá, dizendo: Assim disse o Senhor: Porquanto foste rebelde ao dito do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te havia prescrito, em vez disso voltaste, e comeste do pão e bebeste da água no lugar de onde o Senhor te havia dito: Não comesses pão nem bebesses água, não entrará teu corpo no sepulcro de teus pais. E quando havia comido do pão e bebido, o profeta que lhe havia feito voltar lhe preparou um asno, e indo-se, encontrou-lhe um leão no caminho, e matou-lhe, e seu corpo estava lançado no caminho, e o asno estava junto a ele, e o leão também estava junto ao corpo. E eis que uns que passavam, e viram o corpo que estava lançado no caminho, e o leão que estava junto ao corpo, e vieram, e disseram-no na cidade de onde o velho profeta habitava. E ouvindo o profeta que lhe havia voltado do caminho, disse: O homem de Deus que foi rebelde ao dito do Senhor, portanto o Senhor lhe entregou ao leão, que lhe quebrantou e matou, conforme a palavra do Senhor que ele lhe disse. E falou a seus filhos, e disse-lhes: Preparai-me um asno. E eles se o prepararam. E ele foi, e achou seu corpo estendido no caminho, e o asno e o leão estavam junto ao corpo. O leão não havia comido o corpo, nem danificado ao asno. E tomando o profeta o corpo do homem de Deus, o pôs sobre o asno, e o levou. E o profeta velho veio à cidade, para lamentar-lhe e enterrar-lhe. E pôs seu corpo em seu sepulcro, e lamentaram-lhe, dizendo: Ai, irmão meu! E depois que lhe houveram enterrado, falou a seus filhos, dizendo: Quando eu morrer, enterrai-me no sepulcro em que está sepultado o homem de Deus, ponde meus ossos junto aos seus.
Porque sem dúvida virá o que ele disse a vozes por palavra do Senhor contra o altar que está em Betel, e contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. Depois disto não se converteu Jeroboão de seu mau caminho, antes voltou a fazer sacerdotes dos altos da classe do povo, e quem queria se consagrava, e era dos sacerdotes dos altos. E isto foi causa de pecado à casa de Jeroboão, pelo qual foi cortada e desraigada de sobre a face da terra.